Olá, queridos alunos. É um prazer receber vocês aqui novamente no canal André Bio. Eu sou o professor André e seguimos avançando na nossa jornada pela biologia celular, explorando agora como as células organizam e regulam suas redes de comunicação. Na aula anterior, discutimos os princípios fundamentais da sinalização intracelular e entendemos como os sinais são captados e convertidos em respostas dentro da célula. Hoje, vamos expandir essa base e investigar como esses sinais são integrados, amplificados e controlados, revelando a lógica sistêmica que sustenta a comunicação celular. E antes de começarmos, aproveita para curtir o vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca as próximas aulas. Nesta aula, vamos estudar como receptores ativados organizam complexos locais de sinalização, aumentando a eficiência e a precisão das respostas celulares. Em seguida, veremos como domínios modulares funcionam como blocos estruturais reutilizáveis, permitindo que vias de sinalização evoluam, mantendo especificidade molecular. Também vamos analisar por que diferentes sistemas apresentam tempos e padrões de respostas distintos, discutindo amplificação, persistência e integração de sinais. Avançaremos para mecanismos que controlam a velocidade da resposta celular, relacionando modificações rápidas em proteínas com mudanças lentas na expressão gênica. E, por fim, vamos compreender como feedback positivo, feedback negativo e adaptação permitem que a célula ajuste sua sensibilidade e mantenha a estabilidade funcional. Antes de entendermos como a célula responde a um sinal, precisamos compreender como ela organiza fisicamente os componentes da via. Antes mesmo de um sinal chegar, a célula já deixa parte da via preparada. Proteínas de suporte funcionam como plataformas que mantêm várias proteínas sinalizadoras próximas umas das outras. Essa organização prévia não ativa a via, mas cria um ambiente propício para que, quando o sinal surgir, as interações aconteçam de forma coordenada e direcionada. Quando as proteínas estão concentradas na mesma região, a chance de interação entre elas aumenta muito. Isso permite uma ativação em sequência, rápida e eficiente. Além disso, a proximidade reduz o risco de interferência com outras vias de sinalização, garantindo maior especificidade. Em outras palavras, a célula evita a mistura de sinais e mantém cada resposta bem delimitada. Muitos complexos não são permanentes, eles se montam apenas quando um receptor é ativado por um sinal externo. As proteínas se agrupam ao redor desse receptor ativo e permanecem associados enquanto o sinal está presente. Assim que o estímulo termina, o complexo se desfaz rapidamente, o que permite que a célula retorne ao estado basal e esteja pronta para novos sinais. O recrutamento das proteínas geralmente depende de modificações químicas geradas pelo receptor ativado. Em vários casos, ocorre fosforilação da cauda citoplasmática do receptor, criando pontos de ancoragem. Em outros, o receptor estimula a produção de fosfinilutídeos na membrana, que também servem como sítios de ligação. Esses mecanismos funcionam como endereços moleculares, que atraem proteínas certas para o local certo. Depois de ver como os complexos se formam, agora precisamos entender quais são os mecanismos moleculares que permitem que essas proteínas se reconheçam e se conectem com precisão. As proteínas de sinalização se conectam por meio de pequenos domínios de interação altamente conservados. Esses domínios funcionam como encaixes moleculares que reconhecem motivos estruturais específicos em proteínas e lipídios. O alvo pode ser uma sequência curta de aminoácidos, uma modificação química, como a fosforilação, ou até outro domínio proteico. Isso cria uma linguagem molecular padronizada, que permite interações precisas e repetíveis dentro da célula.
Como esses domínios são compactos e relativamente independentes do restante da proteína, eles podem ser inseridos em diferentes contextos, sem comprometer a função estrutural global. Isso foi extremamente importante para a evolução celular. Novos caminhos de sinalização puderam surgir pela simples recombinação de módulos já existentes. É como reutilizar peças funcionais para montar circuitos novos, conectando vias previamente separadas. Existem vários tipos de domínios especializados. Os domínios SH2 e PTB reconhecem tirosinas fosforiladas, funcionando como sensores de receptores ativados. Já os domínios SH3 se ligam em regiões ricas em prolina, enquanto os domínios pH reconhecem fosfoinusitídeos específicos da membrana. Cada domínio atua como um endereço bioquímico, garantindo que as proteínas certas se encontrem no momento e local adequados. Algumas proteínas têm como função principal servir de adaptadores. Elas possuem múltiplos domínios de interação e atuam como pontes que reúnem várias proteínas em uma mesma via, como peças de Lego, formando estruturas tridimensionais. Além disso, a célula concentra receptores e proteínas sinalizadoras em regiões específicas, como o cílio primário, uma espécie de antena sensorial, aumentando a eficiência e a organização espacial da sinalização. Uma vez organizada a via de sinalização, surge a pergunta central: por que diferentes sistemas respondem com velocidades e intensidades tão distintas? Nem toda via de sinalização responde da mesma forma ou na mesma velocidade. Alguns sistemas atuam em milissegundos, como na transmissão sináptica, enquanto outros levam horas ou dias, como nos processos de desenvolvimento. Além disso, a sensibilidade também varia. Hormônios funcionam em concentrações muito baixas e exigem alta capacidade de detecção, enquanto os neurotransmissores atuam em níveis mais baixos. A célula ajusta essa sensibilidade, regulando o número e a afinidade dos receptores. A amplificação permite que poucos receptores ativados gerem uma resposta intracelular grande, aumentando a sensibilidade do sistema. Já a variação dinâmica descreve a capacidade da célula de responder a diferentes intensidades de estímulo ao longo do tempo. Mecanismos de adaptação recalibram o sistema, evitando saturação e permitindo que ele continue detectando mudanças no ambiente, mesmo quando o sinal é persistente. As respostas celulares podem ser curtas, prolongadas ou até permanentes, dependendo da função biológica. Retroalimentações positivas ou negativas controlam essa duração. Além disso, o processamento do sinal pode transformar um estímulo gradual em uma resposta tudo ou nada, ou gerar padrões oscilatórios. Isso mostra que a célula não apenas recebe sinais, ela interpreta e transforma essas informações. As células raramente respondem a um único sinal isolado, elas integram múltiplas informações extracelulares para decidir comportamentos complexos, como crescimento e sobrevivência. Um único sinal pode ativar vários efetores ao mesmo tempo, coordenando respostas diferentes. Por isso, as vias de sinalização não funcionam como linhas retas, mas como redes interconectadas, com ramificações e retroalimentações que permitem controle fino e flexível da resposta celular. Para compreender essa variabilidade, precisamos analisar o que determina a rapidez com que uma resposta celular é iniciada e ajustada. Quando a célula apenas modifica proteínas que já existem, a resposta pode ser extremamente rápida. Alterações elétricas de membrana ou fosforilações acontecem em segundos ou milissegundos, porque não exigem a síntese de novas moléculas. Esse tipo de resposta é ideal para situações que exigem ação imediata, como a comunicação neural ou ajustes metabólicos rápidos.
Já quando a resposta depende da ativação de genes e síntese de novas proteínas, o processo é inevitavelmente mais lento. Leva minutos ou horas para que o RNA seja produzido, traduzido e acumulado em níveis funcionais. Esse tipo de sinalização está mais associado a mudanças duradouras no comportamento celular, como a diferenciação ou adaptação prolongada. A rapidez com que a célula ajusta a sua resposta depende da meia-vida das moléculas envolvidas. Após uma mudança brusca na síntese, leva aproximadamente o tempo de uma meia-vida para que a metade da nova concentração seja atingida. Moléculas instáveis, com vida curta, permitem ajustes rápidos. Por isso, muitas proteínas reguladoras importantes são deliberadamente instáveis, garantindo que seus níveis possam subir ou cair rapidamente. Essa imagem mostra como a meia-vida das moléculas influencia a velocidade com que a célula ajusta suas respostas. No painel da esquerda, a taxa de síntese foi reduzida em 10 vezes. Observe que moléculas com meia-vida curta, 1 minuto, caem rapidamente de concentração, enquanto moléculas com meia-vida longa, 40 ou 200 minutos, diminuem muito lentamente. No painel da direita, acontece o oposto. Quando a síntese aumenta, moléculas instáveis sobem rapidamente, enquanto moléculas estáveis levam muito tempo para atingir o novo equilíbrio. O ponto central é que proteínas com meia-vida curta permitem ajustes rápidos, enquanto proteínas estáveis produzem respostas mais lentas e sustentadas. Mais importante que produzir novas proteínas é alternar rapidamente entre estados ativo e inativo das proteínas sinalizadoras. Fosforilação e ligação de GTP ativam proteínas, desfosforilação e hidrólise de GTP as desligam. Essa reversibilidade é essencial. A célula precisa ligar e desligar sinais com precisão para evitar respostas prolongadas indesejadas e manter a comunicação interna eficiente. Mas nem toda resposta celular é gradual. Em muitos casos, o sistema funciona como um verdadeiro interruptor biológico. As células não respondem sempre de forma proporcional ao estímulo. Alguns sistemas aumentam a sua atividade de maneira gradual, como na linha azul, o que é útil para ajustes finos do metabolismo. Mas outros funcionam com um limiar. Abaixo de certa concentração do sinal, praticamente nada acontece. Acima desse ponto, a resposta surge de forma abrupta, como nas linhas vermelha e verde. Esse tipo de organização é essencial quando a célula precisa tomar decisões claras, em vez de apenas fazer ajustes suaves. Na resposta sigmoide, concentrações baixas do estímulo geram pouco efeito, funcionando como um filtro contra ruído basal. Porém, quando o sinal entra em uma faixa específica, a resposta cresce rapidamente. Isso torna o sistema extremamente sensível dentro de um intervalo estreito. Um exemplo é quando várias moléculas de um segundo mensageiro, como o AMP cíclico, precisam se ligar simultaneamente a uma proteína para ativá-la, criando uma transição brusca entre inativo e ativo. Já a resposta tudo ou nada representa um passo além. Ao atingir o limiar, a célula ativa completamente um programa, muitas vezes de forma irreversível. Esse tipo de resposta é típico de processos em que a célula precisa escolher entre dois estados alternativos, como proliferar ou não. Em geral, isso envolve a retroalimentação positiva, em que a própria ativação reforça ainda mais o sinal, estabilizando a decisão tomada. Molecularmente, essas respostas podem surgir de vários mecanismos. A necessidade de múltiplas ligações ou de desfosforilação em vários sítios aumenta a cooperatividade e torna a ativação mais abrupta. Além disso, quando um sinal ativa uma enzima e simultaneamente inibe a enzima oposta, o efeito é amplificado.
Um exemplo clássico é a ação da epinefrina no músculo esquelético. Ela aumenta o AMP cíclico, estimula a degradação do glicogênio e bloqueia sua síntese, empurrando o sistema fortemente em uma única direção. Essa imagem mostra como a resposta de uma proteína varia conforme a concentração da molécula efetora, destacando o fenômeno da cooperatividade. No eixo horizontal está a concentração do efetor e no vertical o percentual da ativação máxima da proteína. As curvas verdes e azuis representam respostas mais graduais, típicas de proteínas com pouca ou nenhuma cooperatividade. Já as curvas vermelha e preta mostram um comportamento cada vez mais sigmoide, indicando a alta cooperatividade. Nesses casos, pequenas variações na concentração ao redor de um ponto crítico produzem um aumento abrupto da atividade. Isso significa que, quanto maior a cooperatividade, mais a proteína se comporta como um interruptor molecular, respondendo de forma quase tudo ou nada, em vez de gradual. Essas respostas abruptas geralmente não surgem por acaso, elas dependem de circuitos internos capazes de amplificar e sustentar decisões celulares. Na sinalização celular, a retroalimentação positiva funciona como um mecanismo de amplificação. O produto gerado pelo sistema estimula ainda mais a sua produção, reforçando o sinal inicial. Quando esse feedback é moderado, ele já é suficiente para transformar uma resposta gradual em uma resposta abrupta. Isso mostra que a célula não é apenas um receptor passivo de sinais, ela reorganiza internamente seus circuitos para intensificar decisões importantes. Se a retroalimentação positiva for forte, o sistema pode entrar em um regime tudo ou nada. A célula passa a existir em dois estados estáveis possíveis, inativo ou ativo. Mesmo que o sinal externo diminua depois, o sistema pode permanecer ativo, porque a própria rede interna sustenta a resposta. Esse comportamento é chamado de bioestabilidade e é fundamental para decisões celulares que não devem oscilar facilmente, como compromissos de diferenciação. Um efeito importante disso é a criação de memória celular. Um sinal transitório pode desencadear uma mudança permanente no comportamento da célula. No caso da diferenciação muscular, por exemplo, proteínas ativadas passam a estimular a expressão de seus próprios genes e de outros genes musculares, consolidando a identidade da célula. A célula lembra a decisão tomada, sem alterar o DNA, apenas reorganizando seus circuitos regulatórios. Quando observamos uma população grande de células, a resposta pode parecer gradual. Mas isso pode ser uma ilusão estatística. Em nível individual, cada célula pode estar respondendo de forma abrupta, tudo ou nada. A aparência de gradualidade surge porque as células variam entre si e não respondem exatamente no mesmo ponto de limiar. Por isso, para entender a lógica real da sinalização, muitas vezes é necessário analisar células isoladas e não apenas médias populacionais. Essa imagem ilustra perfeitamente como uma resposta pode parecer gradual quando analisamos uma população inteira, mas ser abrupta no nível individual. No gráfico da esquerda, vemos a ativação média da mapsinase, aumentando de forma sigmoide conforme cresce a concentração de progesterona. À primeira vista, parece que cada célula está aumentando sua atividade de forma progressiva. Mas o painel da direita revela o que realmente acontece. Cada circuito representa uma célula individual e elas estão ou totalmente inativas ou totalmente ativadas, ou seja, a resposta em cada célula é do tipo tudo ou nada. A aparência de gradualidade surge porque as células não têm exatamente o mesmo limiar de ativação. Algumas respondem em concentrações mais baixas,
e outras em concentrações mais altas. Quando calculamos a média da população, essa variação individual produz uma curva suave. Portanto, o que parece uma resposta gradual é, na verdade, a soma de múltiplas decisões abruptas em células individuais. O feedback positivo intensifica o sinal. O feedback negativo atua como um mecanismo que impede que o sistema perca o controle. A retroalimentação negativa é um dos mecanismos mais comuns de controle em sinalização celular. Ela funciona como um freio. O produto final do processo reduz a própria atividade que o gerou. Isso neutraliza estímulos excessivos e protege o sistema contra flutuações, mantendo a estabilidade. Em condições normais, esse tipo de feedback torna a célula menos sensível a perturbações pequenas e ajuda a manter o equilíbrio funcional. Quando existe um atraso significativo entre a ativação do sinal e a ação do feedback negativo, o sistema pode começar a oscilar. Em vez de estabilizar, ele alterna entre estados de maior e menor atividade. Essas oscilações podem depender de um estímulo contínuo ou surgir espontaneamente. Em muitos casos, há também componentes de retroalimentação positiva, que tornam as oscilações mais bruscas e bem definidas. Se o feedback negativo atua rapidamente, o sistema se comporta como um detector de variações. A célula responde com força a uma mudança súbita no estímulo, mas a resposta cai logo depois, mesmo que o sinal permaneça presente. Isso significa que o sistema é mais sensível a alterações do que a níveis constantes de sinal, priorizando informação sobre mudança, não sobre permanência. Esse comportamento leva ao fenômeno da adaptação. Cada novo aumento abrupto do estímulo gera uma resposta intensa, seguida novamente de queda rápida. Assim, a célula reajusta continuamente a sua sensibilidade, evitando saturação e mantendo a capacidade de detectar novas variações. A adaptação é essencial para que os sistemas de sinalização permaneçam responsivos em ambientes onde os estímulos são persistentes ou repetitivos. Por fim, precisamos entender como a célula mantém a sua capacidade de perceber mudanças, mesmo diante de estímulos persistentes. As células conseguem detectar variações na intensidade dos estímulos graças a um processo reversível chamado adaptação ou dessensibilização. Isso significa que a resposta diminui ao longo do tempo, mesmo com o estímulo presente. Porém, existe um pequeno atraso até que a retroalimentação negativa atue. Assim, se ocorrer uma mudança súbita no estímulo, a célula pode voltar a responder intensamente antes que o sistema de controle reduza novamente a sinalização. Uma das formas mais importantes de adaptação ocorre no próprio receptor. Ele pode ser inativado rapidamente por fosforilação ainda na membrana plasmática, ou pode ser internalizado por endocitose. Após entrar na célula, esse receptor pode ser temporariamente sequestrado em endossomos, degradado nos lisossomos ou, em alguns casos, continuar sinalizando mesmo internalizado. Isso mostra que a regulação começa já na porta de entrada do sinal. A adaptação não acontece apenas no receptor, ela também pode ocorrer em etapas posteriores da via de sinalização. Proteínas intracelulares podem ser modificadas, inativadas, ou pode haver produção de proteínas inibidoras que bloqueiam a continuidade da transdução do sinal. Dessa forma, a célula ajusta a intensidade da resposta em múltiplos níveis. Todas essas etapas fazem parte de vias de sinalização altamente interligadas, organizadas em redes com múltiplos ciclos de retroalimentação. É como se a célula tivesse um sistema computacional interno capaz de integrar informações desde os receptores na membrana até a regulação da expressão gênica no núcleo. Para finalizar, vamos sintetizar o que construímos nesta aula.
Primeiro, compreendemos que a sinalização celular não deve ser entendida como uma sequência linear de eventos, mas como uma rede dinâmica e integrada, na qual diferentes vias se comunicam e se modulam constantemente. Em seguida, analisamos os complexos de sinalização como plataformas moleculares, que aumentam a eficiência local das respostas. Ao mesmo tempo, vimos que os domínios modulares permitem interações seletivas entre proteínas e explicam a flexibilidade evolutiva das vias. Depois, discutimos que a resposta celular não depende apenas da presença do estímulo, mas do tempo de ativação, da intensidade do sinal, da capacidade de amplificação e do processamento intracelular dessas informações. Por fim, entendemos que os mecanismos de feedback e adaptação são essenciais para manter o equilíbrio funcional, evitando respostas excessivas e garantindo ajuste fino da sensibilidade celular. Assim, chegamos ao final da aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e por acompanhar até aqui. Recomendo que você revise as referências utilizadas nesta aula, porque elas aprofundam os conceitos e ajudam a consolidar o entendimento da sinalização celular como um sistema integrado. Na próxima aula, vamos estudar os receptores acoplados à proteína G, explorando seus mecanismos, segundos mensageiros e as respostas celulares que eles desencadeiam. E se essa aula foi útil para você, se inscreve no canal, curta e comente. Isso não custa nada e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Também siga o andrebio.prof no Instagram para dicas de estudo e ciência todos os dias. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!